Paulo Ricardo contando os trabalhos novos, mostrando essa carreira bonita que realmente não temos como discutir. Não é o disco que mais vendeu na história do rock. Então pra gente é uma honra. Passou dos 2,5 milhões Rádio Pirata ao vivo, né? E eu acho que o mais interessante, o mais gratificante pra gente, principalmente tendo já, né, se passado esse tempo todo, é que ele continua em catálogo, continua vendendo, realmente com o show Rádio Pirata na íntegra, gravado no Ginásio Ibirapuera. Do Ibirapuera. Direção Ney Mato Grosso. Direção Ney Mato Grosso, direção do show, a direção do vídeo é do Paulo Trevisan e foi gravado no último show da turnê Rádio Pirata, que durou 15 meses, começou no Teatro Bandeirantes na Brigadeiro, hoje ele já tem um outro nome. Não, virou igreja. Virou igreja Universal. Deus ali o na Brigadeiro. Deus o tenha. Ali na Brigadeiro. Sentido da coisa, né? Nós terminamos no Ginásio Ibirapuera, uma última passada pelo Ibirapuera, onde nós registramos então um show. Então, acho que é claro que ter vendido, né, 2.700.000 cópias naquela época de um só disco. É uma época que não tinha internet, você molecada, aquela época, hoje é muito mais fácil. Hoje você coloca um vídeo no YouTube, o vídeo bomba e você tá na mídia. Pronto. Naquela época não tinha nada disso, né, Paulo? Por outro lado, a informação era mais concentrada. Se você conseguia chegar ali nos canais, nos veículos, você tinha mais chance de atingir mais gente. Hoje a informação é muito pulverizada, a garotada tá no Twitter, tá no Facebook, tá no MySpace, tá no YouTube, e você não necessariamente, rápido, né? Não necessariamente como foi naquela época, são N estações de TV a cabo, você pode ouvir rádios do mundo inteiro pela internet. Então hoje a informação é muito mais pulverizada e eu acho isso muito saudável para você chegar no público. Você tem mais meios de se chegar, mas ao mesmo tempo eu acredito que quem tem realmente talento, quem tem alguma coisa nova, quem emociona, vai conseguir furar todo tipo de bloqueio e chegar no público. E lenda que você, quando era um adolescente, você era um adolescente fechado. Assim, você não era um adolescente de sair muito, você estudava muito, como o Cazuza era, como o Renato Russo era. E você acha que essa influência de você ser, não sei se é verdade, você era um adolescente tímido, você guardou isso para explodir depois? Você acha que tem a ver isso ou não? Olha, eu acho que a gente se fecha, mas eu acho que isso também não é prerrogativa dos tímidos, né? Eu acho que os tímidos têm mais dificuldade de se relacionar, então esses períodos de isolamento, de introspecção são maiores. E naquela época, até pelo fato da minha mãe ser professora, eu consegui entrar um pouquinho antes na escola. Então, ali na adolescência eu tinha uma pequena defasagem da galera, eu estava sempre 2 anos na frente, o que na verdade significava que todos os outros caras, a qualquer momento, por qualquer motivo, me cobriam de porrada, que é um negócio muito desagradável. Quando você é garoto, eu usava óculos, usei óculos até uns 15 anos. Rola até um certo ciúminho da turma, né? Esse cara tira nota boa em tudo, por quê? Né? Ele não passa cola pra nós? E tínhamos ali aquela espécie de confraria dos malucos que gostavam realmente do rock que estava explodindo na época, nos anos 70, rock progressivo, enfim, todo tipo de vertente muito interessante. Então, eu acho que essa época, até essa experiência um pouco individualista de se ouvir os discos, era praticamente um programa, né? Reuniam-se 2, 3 amigos, iam para casa de algum deles e ficavam ouvindo discos, assim. Eu me lembro de passar tardes e tardes viajando, ouvindo Dark Side of the Moon, isso com 13, 14 anos, ouvindo aquelas óperas rock, o Tommy, o Emerson Lake and Palmer e tal. E a gente ficava muito assim, cada um no seu mundo, de headphone e tal. Então, eu acho que essa introspecção
ajuda a forjar a tua personalidade, teu gosto musical, e você se aprofunda nas coisas que você, enfim, se interessa. Você lê mais, você ainda não pode sair, garoto, não tem carro, menor de idade. Então acho que foi um período rico, é difícil, né? A transformação, as espinhas, tal, adolescência. O que eu digo é... Meus ídolos do jornalismo, como Ana Maria Baiana, o nosso querido Ezequiel Neves, que faleceu agora dia 7, mesmo dia que o Cazuza, que foi... Que coisa impressionante, né? Eu já li Ezequiel com 12, 13 anos. Quando eu fui trabalhar na Som 3, ele também escrevia na Som 3, e eu fui ao Rio e procurei Ezequiel me apresentou o Cazuza, ficamos amigos para sempre. Então você vai ali, começa a ter contato, aquela coisa, eu cresci adorando, cantando todas as coisas de Roberto Carlos, em ritmo de aventura, aquela fase do Roberto mais rock and roll. Depois vieram os Beatles, até hoje sou bitomaníaco. Então você vai pensando elementos, aí você vai ficando mais velho, vai entendendo, né, toda a coisa de sexo, drogas e rock and roll dos Stones, a loucura de Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors. The Doors é minha praia. Vai abrindo, né, o teu leque de informações, e ali você vai pensando, aí chega Tropicália, Contracultura, Caetano, Gil, Chico, Ditadura, você começa a compor esses elementos, e essas coisas que você vai armazenando no teu HD, eventualmente vão se, né, principalmente nos teus primeiros trabalhos, elas vão dar a base sobre a qual você vai construir a tua versão dos fatos. Né? Te perguntar o seguinte, Paulo, você foi crítico de música no começo dos anos 80, finzinho dos anos 70, começo dos anos 80. Seria mais fácil ser crítico musical naquela época, que você tinha muita coisa boa, ou seria pior ser crítico musical na época de hoje, que você não tem quase nada que presta? Olha, eu acho esse termo crítico um negócio meio chato. Na verdade, eu mais informava o público numa época que a gente poderia dizer quase que das trevas, medieval, em termos de informação, uma coisa pré-histórica. Para você ter uma ideia, eu comprava a Rolling Stone americana, uma siciliano. Nossa senhora. Nossa. Eu lia, eu fazia os meus textos em cima das revistas que eu li, Hit Parade, Roll, Circus, tinham várias revistas, o pessoal que tá aí, que viveu os anos 80, anos 70, conhece. Essas publicações, e fazia a minha coluna, que se chamava Via Aérea. A revista era mensal, entregava com um mês de antecedência, ela rodava, e ela saía no Brasil e ainda era puro, ninguém sabia. Então eu tinha esse espaço, uma outra missão que me deram. Aliás, sempre vou ser grato ao Maurício Kubrusli. Muita gente conhece o Maurício pelas reportagens aí pelo interior do Brasil, Globo, mas Maurício foi meu editor, meu chefe na Som 3 durante os 3, 4 anos que eu trabalhei lá, e eles me confiaram uma missão que foi maravilhosa sob todos os pontos de vista. Até hoje tem gente que me para e fala: você não era o Paulo Ricardo Medeiros? Porque eu fui encarregado de escrever e produzir todo um projeto editorial que foi um grande sucesso, que eram as biografias posters. Pô, legal isso, hein? Então você comprava a revista na banca, tinha a biografia da tua banda favorita, e você, desdobrando, virava um posterzão. E detalhe, naquela época não tinha Google, né? É isso que vale falar para... Não tinha TV a cabo. Você tinha Globo, SBT, a Record e a Bandeirantes, e a Cultura. Depois veio a Manchete. Depois a Manchete. A Manchete veio e foi. Resumo da ópera. O cara tinha que conhecer. Estou muito feliz de estar aqui. Para todo mundo que trabalha com música, todo mundo que gosta de música, o rádio é o grande veículo, é o veículo da música por excelência. Tanto que nós temos uma turnê e um álbum chamado Rádio Pirata. Era um conceito de que a galera deveria tomar o poder, tomar as rádios de assalto e fazer com que a gente pudesse ouvir no rádio as coisas que a gente gostava, quando a rádio era, enfim, dominada por coisas que a gente não sentia muita afinidade. Dezenas de músicas fantásticas. Eu adoro London, por exemplo. Alguma música que você gostaria de ter gravado e não conseguiu gravar? Se puder dar uma palhinha dela, o Adilson de Registro está pedindo. São centenas. Eu ouvi muito esse disco do Caetano. Na verdade são 2 discos que ele fez em Londres. O que tem London,
onde ele regravou Asa Branca, né, o clássico, e o segundo, Transa. E nesse disco tem muita coisa bacana. Tem uma música que eu já cantei em shows, tem uma música que um amigão meu regravou agora num disco chamado Waiting on a Friend, é o Rodrigo Santos, do Barão Vermelho. Ele lançou Rodrigo um disco, era baixista do Barão, lançou um disco, foi baixista do Lobão também. Lançou um disco todo em inglês agora, já é o terceiro disco solo dele, e uma das regravações é uma música do Caetano desse disco que eu gostaria de ter gravado, You Don't Know Me. You don't know me, but you never get to know me. You don't know me at all, feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. A gente tinha uma estrutura maravilhosa. A gente, depois de praticamente um ano e meio no underground, tocando em casas aqui como Madame Satã, Clash, Raio Laser, Typhon, nós, com muito sacrifício, gravamos o primeiro disco. Esse disco demorou a estourar, foi preciso que Louras Geladas fosse remixada pelo Gregão, pelo Iraí Campos e pelo Julinho Mazei. O primeiro remix do Brasil, inclusive está no livro da Camila Sef, todo DJ já sambou. Aí, então, depois de 9 meses de lançado o compacto, né? Na época ainda havia o compacto, foi a última leva de compactos antes do compacto ser extinto no Brasil, é que a música foi estourar. Então, de certa forma, quando a gente chega no segundo sucesso, no segundo single, que foi Rádio Pirata, a gente recebe um telefonema do empresário, um grande empresário que trabalhava com todo mundo, com o Roberto, com o Caetano, com o Gal, com o Ney, Manuel Poladian, e tivemos então toda a estrutura do mundo. Inclusive até foi uma ideia do Poladian, uma coisa totalmente high-tech, nova na época, que era o Raio Laser. Tivemos Cacife para chamar o Ney Mato Grosso para dirigir aquele um show. canhão de luz é sensacional, né? Então nós tínhamos tudo do melhor. E a coisa foi crescendo e nós tínhamos condição de crescer junto com aquilo. Éramos todos muito jovens. Eu tinha 22 anos, então cheio de energia, de saúde, e estávamos, obviamente, trabalhando muito, diariamente, todo dia, 5, 6 shows por semana. Dormia no norte e acordava no sul, né? Tranquilamente, quando dormia. Mas estávamos muito felizes, realizando o sonho das nossas vidas, então eu acho que a gente estava tendo um retorno muito maior do que o esperado, e isso fazia com que a gente tivesse muito prazer em fazer o que a gente está fazendo. Nós estávamos naquele ponto, ensaiando aquele repertório há mais de 2 anos. Eram 2 anos de ensaios exaustivos de 6, 8 horas. Era uma banda, como a gente costuma dizer, tight, uma banda muito bem ensaiada. Você pode perceber isso no VHS ou no DVD do show Rádio Pirata ao Vivo, que saiu agora na caixa. É incrível, a gente se comunicava telepaticamente e a gente absorvia muita energia da galera. Então, por mais cansado que a gente tivesse, chegava ali na hora do show, era aquela coisa de ginásios, estados lotados, a gente estava muito bem. E a gente, de certa forma, via aquilo tudo acontecer de dentro de uma nave espacial e não tinha tempo, né, para assimilar. Mas a gente sentiu a pressão quando terminou a turnê e havia, então, aquela coisa toda em volta e como dar sequência àquela expectativa toda. Tivemos a pretensão de montar nosso próprio selo, uma coisa que nos exauriu
bastante. E Porque também eram foi uma preocupações. novidade, né? Foi uma novidade. Vocês mesmos se produzirem, se lançarem, se gravarem. Não Na verdade nós tínhamos contrato com a CBS, que depois virou Sony Music, nós não poderíamos lançar os nossos discos, mas nós tínhamos vontade de ter um selo para lançar bandas que as grandes gravadoras não se interessavam, bandas mais ousadas, a chamada coisa indie, né, que lá fora é tão normal, tão comum, e que aqui dentro é um segmento muito sofrido, não rola. Porém, nenhum de nós tinha essa faceta. Enfim, se a Apple dos Beatles não deu certo, não seria o nosso Revoluções Discos. Poderia dar, né? Poderia dar, mas são... Aliás, com esse selo foi o disco do RPM cantando com o Milton, não é isso? Não, esse selo? Foi CBS, mas foi nessa época. Foi nessa época, disco que né? saiu desse selo, o único disco que saiu, é um disco da banda do Ciro Pessoa, que foi membro fundador dos Titãs, ele é coautor de Sonífera Ilha, e chamado Cabine C, é o nome da banda. Você ter pretensão de fazer um Acústico Live 2, eu acho que você deveria fazer, uma opinião minha. Tô vendo aqui. Rapaz, Mostra aqui na Twitchcam. Exatamente. É o Acústico Live Paulo Ricardo, que tem Nexus, tem muita coisa, tem John Lennon, tem só pedrada aí. Weekend Game, que ficou sensacional na voz do Paulo Ricardo. Chris Isaac, James Taylor, Prince, Stevie Wonder, é sensacional, Bob Marley, a música um trabalho simples, né? É um trabalho simples, vamos dizer assim, só acústico mesmo, violão, bateria, aquela coisa simples. Stick around now, it may show. I don't know. E ficou bonito. Que bom. O pessoal te cobra fazer um Acústico 2, Paulo? Olha, a história desse trabalho é muito curiosa e mostra o carinho que os fãs têm pelo trabalho da gente. Eu estava em Maceió, no hotel à tarde, esperando o show, e eu comecei a ouvir um carro, tinha parado no hotel, com um som altíssimo, eu querendo dormir. Mas que coisa chata esse cara com esse carro, com esse volume. E eu cheguei na janela e eu percebi que tinha alguma coisa estranha ali. Era eu que estava cantando, mas eu estava cantando coisas que eu nunca tinha gravado. Elton John, Marvin Gaye, Stevie Wonder. Era uma gravação de algum show aí? Eram vários shows. Era uma turma era um fã-clube chamado Os Sobreviventes de Maceió, que tinha compilado um CD com várias coisas que eu havia cantado em shows aí ao longo desses anos todos. Coisinhas em inglês que eu cantava, My Love do Light My Fire do Doors, My Love do Paul McCartney, e cantava aqui e ali sem nenhuma pretensão de gravá-los. Eles me entregaram um CD com tudo isso e disseram: a gente gostaria muito que você gravasse um CD todo em inglês. Então nós produzimos esse Acoustic Live, e eu, óbvio, como intérprete, eu adoro cantar as coisas dos meus artistas favoritos, mas não penso num Acoustic Live 2, não. O que eu tenho pensado ultimamente, deve rolar daqui a alguns anos, não para agora, mas eu adoraria fazer um CD, um DVD de blues. Opa, aí blues sim, é o pai do rock. Bluseira é sensacional, hein? Uma grande influência, ou diretamente dos mestres, Buddy Waters, B.B. King. Eu vou até soprar uma aqui no break aqui pra ele pensar com carinho que uma vai ficar legal na voz dele. Daqui a pouco eu te falo. Qual é a influência do Roberto Carlos na carreira do Paulo Ricardo? Bom, Roberto foi o primeiro artista que eu me lembro de ouvi repetidamente, de me influenciar, e me marcou muito o filme, Roberto Carlos. Diamante Cor-de-Rosa. Era uma espécie de uma mistura de filme de Elvis com filmes dos Beatles, né? Que tinha um lado comédia, as canções e um roteiro meio de suspense e tal. Sei lá, canta uma cançãozinha de amor pra menininha. Exatamente. É legal isso. E essa fase do Roberto, desde do final da Jovem Guarda até o meados dos anos 70, a chamada fase soul, me influenciou muito. Em 99 eu lancei um CD chamado Amor de Verdade, aonde eu regravei alguns dos clássicos dele daquela época, coisas Sonho que nem Lindo. O Roberto canta mais. Sonho Lindo, que foi tema de abertura da novela do SBT. Dizendo pra esquecer, foi pensando só em mim, que eu pensei só em você. Fiz
Por Amor, que é uma música muito triste, que está no show hoje novamente, resolvi voltar a Não Há cantá-la. Dinheiro no Mundo é desse CD? Não Há Dinheiro que Pague é desse É CD. desse CD também. Que entrou na novela da Globo também, não entrou? Exatamente. No, se não me Andando nas engano, Nuvens. Andando nas Nuvens? Não é no Andando nas Pecado Nuvens. Capital, não entrou? Andando nas Na Nuvens. versão remake? Andando nas Nuvens. Bom, mas são 13 canções incluídas em novelas da Globo, inclusive o Big Brother Brasil, o tema do Marquês de Rabicó, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é muito Spirit legal. também no cinema. Spirit, Coração Indomável, 7 músicas do Fred Zimmer e do Bryan Adams que eu fiz em português e tive... Na novela da Record, Love Me Tender, do Elvis. Exatamente. E Tudo por Nada, que está reprisando agora na Pérola Negra à tarde, acho que 2 da tarde, no SBT. Então é muito gostoso interagir com enfim, a teledramaturgia, com o cinema e tal. E Roberto me deu uma grande alegria em 91, quando ele fez 50 anos. Eu recebi um telefonema do Aloysio Leger, da Globo, diretor, e me disse que eles estavam preparando um Globo Repórter em homenagem aos 50 anos do Roberto. E que perguntaram a ele quem era a cantora favorita dele, e o cantor, ele disse que era a Gal e eu. Olha só que legal, hein? Fiquei muito feliz e ele disse que eles gostariam de preparar uma surpresa para o Roberto e que o Roberto tinha escolhido entre suas próprias canções detalhes. Como a Gal estava fora do Brasil, eles me pediram para gravar detalhes e mostrar isso apenas no Globo Repórter como um presente para o Roberto. Gravei a música e liguei para o Roberto para saber o que ele achou. E ele me disse: bicho, tudo que você faz é lindo. São coisas muito grandes pra esquecer. E toda hora vamos estar presentes. Você vai ver. Se for tanto luto aparecer na sua cor. Todas as informações no www.pauloricardo.com. Certo, Paulo? Não tem Certo, BR. Rick? Hã? Não tem BR. Não tem BR, só Joia. .com. pauloricardo.com. É só entrar lá, o site é muito legal, muito bem feito. Tem vídeos, você entra, tem vídeo do Paulo Ricardo correndo de carro lá. Não é isso, Paulo? Eu tenho uma parceria com a Itaipava já há 2 anos e eles patrocinam o GP e eu tive essa oportunidade de correr numa Ferrari ali, dar uns, como dizia o Roberto, nós, hein? 200, 300 km por hora. Eita, nós. E eu levei uma câmera e registrei essas curvas de Da Interlagos. Estrada de Santos. Ficou muito legal. Sensacional. Esse vídeo eu preciso ver. A gente tem uma série de shows aí pelo Brasil. Eu sei que vocês estão ligados, mas eu não sei de cabeça. Então, se vocês entrarem no site, fácil, vocês ficam mais sabendo fácil. das novidades. Exatamente. Alô, galera, aqui é o Paulo Ricardo e eu também tô ligado no programa Geração.